Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao Colóquio de Física da UFABC. Hoje a gente tem o prazer de receber o Luiz Carlos Crispino, que é lá do Federal do Pará. Ele fez doutorado na USP e fez mestrado e doutorado, não, fez graduação na USP, né? E mestrado e doutorado lá no IFT Unesp. Ele já está lá um bom tempo lá no FPA, é membro do conselho do SBF, por exemplo, coordenador da pós-graduação, e agora ele vai nos contar sobre os grandes esforços lá que eles estão fazendo de divulgação científica lá na região norte. Então, por favor, Crispino. Ok, muito obrigado, Celso, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês hoje. Tenho grandes amigos na UFABC. Eu vou, então, iniciar o compartilhamento da minha apresentação. Aí eu só vou pedir uma confirmação tua de que você está vendo a minha passagem de slides. Sim, estamos vendo. Ótimo. Eu vou passar para o segundo slide e terceiro slide, só para confirmar. Ótimo. Então, pronto. Foi solicitado a mim que falasse um pouco sobre essas iniciativas de popularização e divulgação da ciência de uma maneira geral aqui na UFPA. E esse é o título do que eu preparei para apresentar para vocês hoje, a divulgação da física e da astronomia no norte do Brasil. Então, essas iniciativas de divulgação, eu coloquei mais ou menos aqui em ordem cronológica, né? E a principal delas, e que acabou praticamente gerando todas as outras, foi o Laboratório de Demonstrações, que depois se sucedeu o Física e Tecnologia para a Escola, depois o Núcleo de Astronomia, em 2006, o Museu Interativo da Física, em 2008, o Centro Interativo de Ciência e Tecnologia na Amazônia, o CICTA, em 2010, um projeto chamado Palestras Vocacionais para a Educação Básica, em 2015, o Nano Jovem, em 2018, e o Meninas Amazônidas na Ciência, em 2019. Bom, alguns de vocês já estiveram na Amazônia, mas mesmo quando se está, não sei o quanto a gente tem noção das dimensões realmente colossais que tem essa região do país. Ela constitui mais de 50% do território nacional e toda a Europa Ocidental cabe dentro da Amazônia. Nesse mapa aí que vocês estão vendo em verde, né, vocês estão vendo a França, Itália, né, Inglaterra, Espanha, todos contidos aí muito comodamente na extensão territorial da Amazônia. Se você for no site do CNPq e você procurar por museus e centros de ciências na região norte, você vai praticamente encontrar, não que essa lista esteja completamente atualizada, obviamente, mas você vai encontrar só menções aos estados do Amapá, Amazonas e Pará. E no estado do Pará estão elencados seis centros, essencialmente, de ciência. E desses 6 centros, 3 são aqueles que nós conduzimos aqui na Universidade Federal do Pará, que é o Laboratório de Demonstrações, o Núcleo de Astronomia e o Museu Interativo da Física. O Laboratório de Demonstrações é uma iniciativa constituída por um corpo docente, um corpo discente e uma equipe técnica. E essa, assim, foi, como eu disse, a primeira que assim, acabou dando origem a todas as outras que eu vou falar para vocês hoje aqui. Essa iniciativa foi bastante inspirada no Laboratório de Demonstrações da USP, que foi criado pelo professor Ernesto Hamburger, que dá o nome ao laboratório, e a ideia era ter, assim, uma prateleira de demonstrações, né, o nome original do Laboratório de Demonstrações era Prateleira de Demonstrações, onde o professor pudesse coletar alguns experimentos antes das suas aulas que pudesse, então, levar para a sala de aula para ilustrar com experimentos os conteúdos da física que ele estivesse abordando. Eu fiz a minha graduação na USP e tive a oportunidade de conhecer de perto esse laboratório, ir lá várias vezes,
E aquela ideia ficou na minha cabeça, né? Quer dizer, para sempre, né? Porque é uma ideia fantástica, maravilhosa, até porque a física é uma ciência experimental. Para quem quiser saber um pouquinho mais da história do Laboratório de Demonstrações, a gente escreveu, eu e a Jocasta, que foi minha aluna de graduação e mestrado, um artigo para a Revista Brasileira de Ensino de Física, que foi publicado em 2017, onde a gente conta essa história. Nós temos hoje um site na internet, e nesse site, por exemplo, estão relacionadas aí, vocês estão vendo, as visitas de grupos ao Laboratório de Demonstrações, desde o seu surgimento em 2004 até esse ano de 2020. Então, são 17 anos aí de visitas de grupos ao laboratório. Nós temos também uma página no Facebook, tá certo? Onde, depois das visitas, durante as visitas são feitas várias imagens, fotografias, não é? E essas fotografias, algumas delas são postadas no Facebook para que as pessoas possam se ver e depois contar para a família. Como é que surgiu essa ideia? Então, quando um grupo de professores voltaram das suas pós-graduações, né, no início dos anos 2000, aí, em particular eu, quis dar a física básica para os calouros, né, para os alunos do primeiro ano, e as minhas aulas, nós não tínhamos um laboratório de demonstrações, não tínhamos uma prateleira de demonstrações, então essa maletinha aí que vocês estão vendo do lado esquerdo, né, era a maletinha que eu levava para as minhas aulas, né? E tinha uma série de bugigangas, aí, bolinhas, molas, elásticos, né, plásticos, peõezinhos e toda sorte de objetos, né? E os alunos que assistiram esse curso, né, quer dizer, disseram, poxa, pessoal, aí foram fazer os outros cursos, aí queriam que eu desse também, e assim, olha, então vamos fazer algo melhor, vamos criar um ambiente em que a gente tenha uns experimentos que os professores possam, né, levar para, não só eu, mas todos os outros professores que quiserem levar para a sala de aula. Aí tinha um prédio desocupado, mais ou menos, né, que vocês estão vendo aí no canto inferior direito da tela, quase abandonado, e aí a gente tomou posse, entre aspas, tá certo, desse prédio, uma salinha inicialmente desse prédio, onde a gente começou as nossas atividades. Então, o primeiro passo foi montar um pequeno acervo de objetos. Então, vocês estão vendo aí, né, um balão cheio dentro de uma garrafa com a boca aberta, né, quer dizer, como é que isso é possível? A conexão de dois balões parcialmente cheios, né, um mais e um menos. Aí, quando você permitir que o ar escoe de um balão para o outro, ele vai passar do mais cheio para o menos cheio ou vice-versa, né? Então, isso são experimentos envolvendo pressão de uma maneira geral, com material de baixíssimo custo. Então, aí vocês estão vendo nesse slide, da esquerda para a direita, então, o CD Hovercraft, que é você simula um hovercraft, né, que é um dispositivo que desliza, não é, com a camada de ar que fica entre o objeto e o solo, né, ou a água também pode ser. Né? Esse do meio é a cachoeira de fumaça, né, para ilustrar o escoamento, né, da fumaça. Isso é uma experiência muito interessante, quando você faz dentro e fora, não é, do recipiente. Esse mais à direita é uma caixa de refração. Então, como vocês estão vendo, é um material construído com sucata, porque, na verdade, a ideia sempre foi essa, né? Quer dizer, construir materiais e, ao mesmo tempo, ensinar a construir esses materiais para os estudantes, para que, quando eles chegassem nas escolas, se fossem professores de uma escola pública, eles fossem capazes de, com nada, tá certo, construir experimentos e falar de física. Eu acho que isso é muito importante. É impressionante, né? Quer dizer, você tem alunos que entram no curso de física sem ter tido um professor de física no ensino médio, né? Aí, quando você fala campo magnético, né? Quer dizer, isso é uma coisa, as linhas de campo, isso é uma coisa que ele pode ter visto foto, mas ele nunca viu isso. As escolas não têm laboratório de física e, quando tem, são muito pouco utilizados. Um outro experimento realmente fascinante é o experimento de Ørsted, né? Que mostra a relação, né, que há entre a eletricidade e o magnetismo, também construído com materiais de baixo custo, tá certo? Aí você, mas aí a bússola? Bom, aí a gente ilustra como pode fazer uma bússola com material de baixo custo, né, quer dizer, com esses ímãs o mesmo ímã que a gente usou para fazer o motor, né, a gente imanta a agulha e faz a bússola, né? São esse motor de corrente contínua, né, que eu estava falando, que você utiliza
uma bobina velha de alto-falante, um ímã de alto-falante, né, enrola um fiozinho, né, faz passar uma corrente e essa interação gera o movimento dessas espiras, né? É um negócio muito interessante. Também, assim, quer dizer, tinha aqueles estudantes mais audaciosos, né, aqueles mais inventivos, e assim, a gente ouvia falar muito num negócio chamado chispas ascendentes, que é esse objeto do lado esquerdo, que vocês vão ver industrializado, que quando a gente teve dinheiro, a gente comprou, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas quando a gente não tinha, quer dizer, será que a gente conseguiria construir esse experimento com material de baixo custo? Então, aí uma bobina, vocês estão vendo agora a imagem do lado direito, né, uma bobina de automóvel acoplada a 2 arames, tá certo? Com um circuito, a parte mais engenhosa disso é um circuito, que um aluno achou numa revista antiga de eletrônica, tá certo? E foi construído, então, esse dispositivo que era capaz de produzir as chispas ascendentes, né, ilustradas nesse experimento industrializado. Esse globo de plasma, né, que o pessoal fala, bola de plasma, que aparece aí do lado direito dessa imagem, né? Também, assim, não é tão caro, mas assim, para quem não tem recurso nenhum, é caro, né? Então, dá também para construir com sucata, tá certo? Aproveitando esse mesmo circuito das chispas ascendentes, basicamente o mesmo circuito, e você acoplando uma lâmpada queimada, né? Então, assim, a criatividade é algo que te permite, né, quer dizer, fazer coisas fantásticas, né? Então, quando a gente reuniu esse conjunto de experimentos, a gente decidiu, né, quer dizer, que não só ia se amparar as aulas de física, mas que a gente ia começar a receber escolas, porque as escolas não tinham esses laboratórios, né, e quando tinham, né, não utilizavam, e assim, o próprio professor, porque assim, uma das dificuldades que o professor tem é, mas eu tenho que aprender para poder ensinar, né? Então, quer dizer, tem os experimentos no laboratório, eu tenho que aprender. Então, aí, o que a gente fez? A gente convidava as escolas, inicialmente, com os seus professores, para visitarem o laboratório, né? No início, a gente não tinha um conjunto muito grande de experimentos, vocês estão vendo aí na imagem da esquerda, eles expostos sobre a mesa, tá certo? Então, não era um conjunto muito grande, mas com isso a gente fazia ali uma apresentação de cerca de 1 hora e meia, né? E a gente começou, obviamente, com a escola de aplicação da universidade e depois foi abrindo para várias escolas, isso no ano de 2004. Né? Então, aí vocês estão vendo algumas visitas de escolas. Uma coisa que fazia particularmente sucesso era o lançamento do foguete por pressão, né? Então, esse que o rapaz aparece nesse vídeo aí bombeando, né, o ar com uma bomba de bicicleta, de encher pneu de bicicleta, até que ele é atirado. Isso sempre causou grande sensação no laboratório, desde as primeiras recepções de escola, os primeiros grupos que visitaram, né? E tanto esse vídeo é de 2004, né? Quer dizer, 2 anos depois começava a mostra brasileira de foguetes, né? Que foi, na verdade, uma vertente, um spin-off das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O lançamento de foguete sempre foi aqui uma plataforma mais, né, sofisticada e tal, e assim, sempre causou muita sensação, ainda vai aparecer aqui umas 2 ou 3 imagens disso para vocês. E assim, isso foi evoluindo, a gente conseguiu uma sala um pouco melhor para trabalhar, né, logo no primeiro ano, nós tínhamos muito claro para a gente essa necessidade de capacitação dos professores das escolas, né, então, no primeiro ano que a gente começou com essa ideia, já recebendo escolas, a gente também ofereceu, no final daquele ano, uma oficina para a formação de professores, ensinando os professores já atuantes nas escolas, né, que eles pudessem, então, aprender como é que se construíam esses experimentos. Essa oficina foi um sucesso muito grande, ela foi replicada. Essa, por exemplo, é uma oficina que foi realizada em Santarém, né, no estado do Pará, mas aí você diz, mas Santarém fica a 700 quilômetros em linha reta de distância de Belém, e de barco são 1.250, né? Então, quer dizer, não é fácil, né? Mas nós fomos lá, uma equipe reduzida, tá certo, e ministramos essa oficina lá em Santarém em 2005, há 15 anos atrás. Organizamos, nos anos subsequentes, workshops, né, para promover, na verdade, esses encontros, que foram bem legais, assim, alguns deles com visitantes ilustres, né?
como o próprio Ildeu Moreira, que hoje é presidente da SPPC, mas na época era secretário de Difusão e Popularização do Ministério da Ciência e Tecnologia. E assim, o projeto foi reconhecido, né, pela universidade como uma iniciativa de extensão. E assim, essa é uma configuração já de uma das nossas 3 salas que nós temos hoje, tá certo? Com alguns equipamentos, vocês estão vendo que nós estamos numa outra fase, né? Apesar de que isso aí é de 5 anos atrás. E uma coisa assim, a gente sempre, a gente não ficou só no laboratório, né? Quer dizer, a gente foi para parques, a gente foi para bosques, a gente viajou para escolas para fazer apresentações, né? E também, todos os anos tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia normalmente é envolvida, a gente cria uma parceria e realiza muitas atividades. Aqui, por exemplo, é uma apresentação no Jardim Botânico da Amazônia, o Bosco Rodrigues Alves, né, em 2006. Né? Nesse dia, por exemplo, foram 300 assinaturas que a gente coletou. Né? Essa foi uma outra ocasião, no Dia das Crianças, né, 12 de outubro de 2006, que foi também muito interessante, teve muita gente, né? Essa imagem, por exemplo, para mim é emblemática, eu gosto muito, né? Quer dizer, percebam a cara das pessoas olhando para o cabelo da menina, não é, eletrizado com o Van der Graaf. Isso aí não tem preço, né? É uma coisa realmente fantástica. Né? Aqui, de novo, o lançamento dos foguetes. Veja só, contem quantas pessoas se aglomeraram em torno, né? Para ver o lançamento desse foguete. Claro que isso depende muito também do apresentador, né? Esse era um apresentador bastante performático e que, né, quer dizer, fazia muito sucesso. Nós, como eu disse, participamos de feiras e mostras, até de outras universidades. Belém tem a parte terrestre, né, digamos assim, né, mas tem a parte das ilhas, né? São dezenas de ilhas em torno de Belém, onde pessoas moram, onde há escolas. Então, aqui, por exemplo, as imagens de cima são fotografias de 2 exposições realizadas na ilha de Cotijuba, nas proximidades de Belém, uma em 2009, a outra em 2010. As imagens de baixo são imagens da Ilha do Marajó, a da direita em 2008 e a da esquerda em 2014, a Ilha do Marajó, né? Quer dizer, aquela grande ilha que há aqui no norte do Brasil. Nas mostras de ciências, né, quer dizer, nós normalmente também, né, quer dizer, tínhamos presença de um grande público, vinham também as autoridades, governador, né, quer dizer, os secretários, e sempre era uma sensação, né, quer dizer, realmente são momentos impressionantes. Aqui foi a nossa equipe, por exemplo, há 2 anos atrás, nessa mostra de Ciência e Tecnologia, que foi no Hangar, Centro de Convenções da Amazônia, que é um espaço muito grande, e isso foi um conjunto de eventos que aconteceram simultaneamente, onde, inclusive, houve a presença de povos indígenas que interagiram com os experimentos. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí, de crianças e adultos indígenas interagindo com os experimentos, né, são imagens, assim, para mim, fantásticas, emblemáticas. Obviamente, a gente pode discutir todo o sentido disso, mas eu não vou fazer isso agora, obviamente. Nós também, assim, desde o início, pensávamos, assim, né, quer dizer, em receber as escolas, ir a locais públicos, mas a partir de um certo momento, fomos até as escolas para realizar a apresentação nas escolas. Por exemplo, quando uma escola não vinha e tal, por alguma restrição, isso, aquilo, nós íamos lá para despertar a curiosidade dos alunos, para que os alunos, então, passassem a solicitar dos professores que visitassem as escolas. É uma coisa interessante, porque, veja, tudo acontece por solicitação dos alunos, né? A própria criação do laboratório de demonstrações, como eu falei no início, foram os alunos que me pressionaram para que eu, juntamente com outros colegas, criasse o laboratório. Então, assim, por exemplo, aqui é uma feira de Ciência e Tecnologia na escola, a primeira semana de Ciência e Tecnologia de uma escola pública. Então, aqui vocês veem diferentes momentos dentro dessa escola, né, uma interação na sala de aula, com uma imagem superior direita, e no laboratório da escola, mas levando os nossos experimentos para utilizá-los no laboratório das escolas.
Hoje, o laboratório de demonstrações, ele possui uma estrutura de módulos. Então, é impressionante o que nós nos tornamos em termos de ferramenta para o ensino, para a educação básica, de uma maneira geral, na região de Belém. Então, aqui o professor ele pode ir para diversas vezes, tá certo? Um aluno pode visitar o laboratório de demonstrações diversas vezes durante a sua vida escolar. Quando o professor está trabalhando a parte cinemática, dinâmica, dos sólidos, ele vai lá, e depois quando o professor ensina fluidos, ele vai lá só para uma apresentação de fluidos, outra só sobre física térmica, outra só sobre ondulatória e acústica, outra só sobre eletromagnetismo, outra só sobre ótica, outra só sobre física moderna. Então, isso é um negócio muito, muito interessante. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo, quer dizer, uma turma de ensino fundamental, com os experimentos de ondulatória, e do lado direito, uma turma de ensino médio. Agora vocês só estão vendo uma pessoa, porque essa imagem, realmente, essa eletrização foi fantástica. Esses experimentos de industrializados, quase totalidade dos nossos experimentos foram fabricados pela equipe do Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto, que tem o Ciência Prima. Começou como um ateliê de brinquedos que funciona em Pinheiros, aí em São Paulo, portanto, mais perto de vocês do que de mim, aqui em Belém, e que é um profissional fantástico, tá certo? Uma figura impressionante, que é o construtor de experimentos de demonstração do Brasil, o construtor, com a sua equipe. Mas a gente nunca, obviamente, abandonou o material de baixo custo. Então, aqui, essas imagens, essa sequência de 3 slides que eu vou mostrar, fizeram parte de uma apresentação de um trabalho de conclusão de curso de um aluno que se dedicou, que hoje está fazendo mestrado ou doutorado, está fazendo mestrado, não sei se já passou por doutorado, de engenharia mecânica. Então, o trabalho de conclusão de curso dele foi só sobre experiência de física térmica, o Jackson. Então, aí vocês estão vendo o termoscópio com balão, essas 2 imagens do lado esquerdo, mostrando como é que funciona, basicamente, os balões de ar quente. Aqui é um experimento que causa realmente sensação, que é a lata que implode. O copo e a mecha de algodão. Esse experimento, para mim, é fantástico, a gente chama de seringa de ebulição, quer dizer, você demonstra que a temperatura de ebulição da água varia com a pressão. Então, quer dizer, você pega uma água pré-aquecida a uns 50 graus, 60 graus, põe dentro de uma seringa, pede para alguém colocar o dedo na extremidade lá da seringa, onde normalmente fica a agulha, e puxa o êmbolo. E com isso você diminui a pressão e a água a 50, 60, 70 graus entra em ebulição dentro da seringa. Então, isso é algo realmente fantástico, porque você quebra paradigmas, que você fala, não, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, quer dizer, então, aquilo, quer dizer, isso é muito importante, esse momento em que você quebra aquelas ideias fixas, dogmáticas sobre ciência, em particular sobre física, para você explicar para o aluno que ciência não é dogma, tá certo? Isso é uma coisa, para mim, muito importante. Mas não é só alunos de curso da educação básica que nós recebemos também, damos apoio aos cursos de educação superior. Aqui, por exemplo, é uma turma de engenharia mecânica sendo recebida no laboratório em 2016. Não sei se ouviram falar isso aí na UFABC, mas existe um programa, um plano, programa chamado Plano Nacional de Formação de Professores, PARFOR, é muito comum aqui na Amazônia, de capacitação de professores já atuantes, não necessariamente formados. Então, a gente tem dado muito apoio para as disciplinas ofertadas no âmbito desse plano. Então, aqui é um PARFOR de física, nessa outra imagem aqui são alunos do PARFOR de matemática, mas que normalmente, assim, quem dá aula nos interiores, quando não tem professor de física, é o professor de matemática. Então, assim, na verdade, é tênue essa fronteira que há entre física, matemática e química. E agora parece que isso vai voltar por razões infelizes, na minha opinião, mas, enfim. Existe, vocês já devem ter ouvido falar no Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, Então, assim, nós também damos suporte ao polo do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física que há aqui em Belém do Pará. E uma coisa interessante, que inclusive está relatado naquele artigo que eu mencionei anteriormente, é que hoje
os antigos alunos, né, que passaram, bolsistas, colaboradores do laboratório de demonstrações, que hoje são professores em escolas, né, na rede pública de ensino dos mais diversos lugares, alguns deles montaram um laboratório de demonstrações na sua escola, como, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aí, cuja legenda está escrito figura 17. É um laboratório multidisciplinar, tá certo, do tipo de demonstrações que existe numa escola, numa cidade próxima aqui de Belém. Né? Isso passou, inclusive, para universidades, outras universidades, quer dizer, o laboratório de demonstrações hoje tem filhos em outras universidades, como é o caso, por exemplo, desse laboratório de ensino de física na Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Tomé Açu, coordenado pelo Gildenilson, que foi, na verdade, um aluno nosso, né, e que hoje é professor na Universidade Federal Rural. Bom, com isso eu termino essa parte do laboratório de demonstrações e vou falar sobre um outro projeto que começou simultaneamente com o laboratório de demonstrações, que é chamado Física e Tecnologia para a Escola. Sim, quanto às perguntas, vocês podem fazer durante ou ao final, vou deixar aí o Celso decidir, se ele quiser agora abrir para perguntas ou depois. Se não me interromper, eu sigo em frente. Então, esse segundo projeto que eu queria apresentar para vocês é o Física e Tecnologia para a Escola. Hoje ele é coordenado pela professora Ângela Clautal, tá certo? Eu sou o vice-coordenador. Atualmente, aliás, eu também sou vice-coordenador do Laboratório de Demonstrações, que é coordenado pelo professor Cassineiras. Então, qual era a ideia? A ideia é a seguinte, a ideia é que os professores da universidade fossem dar palestras. Esse projeto surgiu em 2004, portanto, há mais de 15 anos atrás, e, na verdade, ele é uma espécie de reedição de iniciativas anteriores semelhantes. Então, qual é a ideia? Praticamente física moderna você não vê no ensino médio, né? Cada vez menos. Então, a gente que trabalha com pesquisa de ponta, quer dizer, a ideia é, olha, vamos apresentar a física moderna, contemporânea, para as escolas de ensino médio, né, através de palestras, seminários. Veja, em 2004, né, essa história de data show, laptop, né, era uma coisa, assim, pouco comum. E como a gente começou, a gente mesmo não tinha dinheiro para isso, né? Então, a gente, eu não vou dizer que isso é uma iniciativa Robin Hood, porque a gente não roubava de ninguém, né? Mas, assim, em 2003, para iniciar esse projeto em 2004, em 2003 nós fizemos uma série de palestras numa escola particular aqui da cidade, e em troca, ao invés de pedir pagamento, a gente pediu um laptop e um data show para que a gente pudesse utilizar nas escolas públicas doravante, né? E essa foi uma iniciativa de muito sucesso. A gente conta um pouco essa história num artigo publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, depois eu posso passar a referência. Aí a sistemática é a mesma, nós temos um site, uma página no Facebook, e aí, normalmente, depois das palestras, a gente interage, vocês estão vendo nesse conjunto de fotografias da direita, né, a imagem do meio lá embaixo, são os alunos estirando. Foi uma espécie de toalha de mesa que tinha lá numa escola, até uma escola religiosa, né, que a gente fez aquele experimento para simular, né, quer dizer, os efeitos da curvatura do espaço-tempo, né, bastante interessante. Depois os alunos curtem, é um negócio interessante essa dinâmica moderna, né, de interação virtual, que agora, né, nós estamos vivendo mais intensamente. Então, no primeiro ano, nós fizemos um conjunto de palestras numa mesma escola, uma escola histórica, né, quer dizer, mas a partir do segundo ano, cada palestra foi dada basicamente numa escola diferente, né? Então, aqui é uma escola perto da minha casa, né, em 2005, essa é uma outra escola pública que tem, quer dizer, as condições eram, acho que a gente tinha, tá certo? Aí a escola não tinha uma sala para seminários, mas tinha tipo um ginásio que não funcionava, aí tinha uma tela lá, que vocês estão vendo na imagem inferior, põe uma tela, projeta uma tela e faz uma apresentação, né? Isso nos idos de 2006. E nós percorremos aí vários lugares, o estado do Pará, essa, por exemplo, é uma cidade chamada Primavera, a 200 quilômetros de Belém, né? Essa é uma imagem de uma palestra realizada dentro do nosso auditório, da nossa pós-graduação, em 2007. Depois de 10 anos de atividades desse projeto, por exemplo, em 2014, a gente só atendia escola pública. A única exceção foi a primeira que a gente fez para angariar fundos para comprar os equipamentos do projeto. Mas quando completou 10 anos, a gente fez uma reunião e reavaliou que isso também era uma maneira de excluir, né? Quer dizer, as escolas particulares, o que não era interessante. E aí, naquele ano de 2014, resolvemos abrir para escolas particulares.
É claro que a tentação é muito grande, como eu disse para vocês, as escolas normalmente elas não têm auditórios, então é feita assim, de qualquer jeito, como essa imagem aqui de 2005, né, quer dizer, não é nem um ambiente fechado, a iluminação não é boa, então, e você tem um público de 20, 30 pessoas. Num evento como esse que eu mostrei aqui para vocês, né, você tem cerca de 400 pessoas que você atinge numa só manhã. Né, que você precisaria de 10 seminários em escolas para atingir o mesmo número de pessoas. Então, isso nos faz refletir, mas a gente insiste com as escolas públicas. Isso gera uma coisa interessante, eu coloquei essas imagens aí de posto de gasolina, banca de revista, farmácia, que assim, eu já estou nessa, né, quer dizer, há mais de 15 anos, então não é raro eu chegar num lugar e ser reconhecido por uma pessoa que trabalha num posto ou numa farmácia ou numa banca de jornal, e me chamar de professor. Bom, eu me vanglorio de ser um bom fisionomista, né? Então aí eu falei, eu não estou lembrando de você, né? Aí o cara diz, não, você não foi meu professor, de fato, foi uma palestra que você realizou. Então você vê que o negócio tem estrada, né? Quando essas coisas começam a acontecer numa cidade de 2 milhões de habitantes, é porque você já percorreu um caminho longo. Também, quando nós completamos 10 anos, nós resolvemos dar ênfase também a uma ação que é particularmente representativa, que é a volta do professor na escola onde ele fez a sua educação básica, entende? Para voltar àquele ambiente e, na hora que ele dá a palestra, ele também menciona, olha, vocês que estão sentados aí, eu já estive sentado nesse lugar. Né? Então, são 4 momentos diferentes, tá certo? De 4 professores da UFPA, de física, que visitaram suas escolas muito tempo depois para dar uma palestra. No canto inferior direito, sou eu, quando voltei pela primeira vez na minha escola, onde eu fiz o meu ensino fundamental, uma escola pública, tá certo, para ministrar uma palestra. Esse projeto já atingiu mais de 20 mil pessoas, tá certo, em centenas de palestras já realizadas. E, inclusive, agora, isso vira um vício, né? Então, até quando eu viajo, tá certo? Se há oportunidade, né? Quer dizer, eu procuro uma escola para dar uma palestra. Aqui, acima, à direita, é na escola de aplicação da USP, tá certo? Abaixo é em uma escola no Amapá, em Macapá. E aqui, a foto da esquerda acima, sou eu em Diadema, aí pertinho de vocês, tá certo? Relativamente, comparado a mim, certamente, né? Que não era numa escola, era o auditório do campus da Unifesp, salvo engano, mas que foi convidado a uma escola pública para assistir uma palestra de divulgação científica. Que tipos de palestra? Então, qual era a ideia que a gente tinha por trás, né? Quer dizer, como eu disse, começou em 2004, né? A gente levava data show, mostrava esses vídeos da NASA, falava de exoplanetas, falava de origem do universo, falava de... Quer dizer, coisas realmente fascinantes, né? Quer dizer, que realmente, de outra maneira, aqueles estudantes não teriam, né, contato. Essa é uma outra palestra, normalmente ministrada pelo professor Sam Clayton, sobre lasers e aplicações. Essa é outra sobre física quântica, normalmente ministrada pelo professor Sérgio Viseu. Essa é Física das Radiações, normalmente ministrada pelo professor Zé Luiz. E essa é uma história à parte aí, que é a história do paraense que inventou o dirigível, tá certo? Que é o Júlio César Ribeiro de Souza, que foi uma história que que acabou dando muito pano para as mangas, virou filme na forma de documentário, peça de teatro. Né? É uma história muito interessante. Quem tiver curiosidade para saber sobre o verdadeiro inventor do dirigível, se você pensa que foi Santos Dumont, como o Jô Soares, eu sugiro que você assista essa entrevista que está lá no YouTube, onde eu conto essa história, isso já nos idos de sei lá quando, que nem me lembro mais, mas certamente faz mais de 10 anos ou 15. E a gente tinha uma espécie de pedágio na brincadeira, né? Todo evento que a gente fazia em Belém, a gente convidava as pessoas para ministrarem palestras lá. Esse aí é o pessoal do INPE pagando pedágio, né? Que depois relatam que, puxa vida, foi uma experiência fantástica, né? Quer dizer, essa coisa de ministrar seminários para uma escola. E, assim, acho que esse projeto teve um momento, assim, um auge, foi quando, no mesmo ano, no ano de 2011, 2 prêmios Nobel ministraram palestras para o público em geral, mas principalmente para escolas,
tá certo? Que foi o Douglas Ocheroff, em junho daquele ano. Vocês veem, nesse dia tem mais de 1.000 pessoas nesse auditório, tá certo? Entre pessoas sentadas, em pé, no chão, tá certo? Foi algo realmente fantástico. E naquele mesmo ano, em outubro, foi a vez do Klaus von Klitzing, né, ministrar uma palestra. Esse foi um negócio muito interessante, que entre autógrafos e fotografias, ele tirou do bolso, inclusive, a medalha Nobel, que vocês estão vendo aí, apontada por essa seta vermelha, na mão de um estudante, né? Quer dizer, depois, eu não sabia que ele tinha ido para a periferia de Belém, que é onde fica a Universidade Federal do Pará, levando um pedaço de ouro, né? Quer dizer, e aí, como é que eu faço para sair de lá? Bom, a melhor coisa foi fingir que nada estava acontecendo. Claro, essa ação foi reconhecida, né, pela própria universidade. E aí vocês pensam, e a pandemia? E agora na pandemia, o que a gente está fazendo? Esse projeto está parado? Não está parado, né? Quer dizer, não é a mesma coisa, né? A gente não consegue o mesmo número de alunos, mas aí vocês estão vendo uma palestra aqui realizada pelo professor Fabrício Potiguar, em 28 de agosto, portanto, há cerca de um mês atrás, tá certo? Onde tem 21 pessoas. E 21 pessoas, né, quer dizer, entre alunos da escola, né, não é um público muito pequeno, né? Depois a gente pode voltar a falar sobre isso, especialmente para esses tempos de YouTube, e eu posso ver depois, e etc. E por falar em YouTube, tá certo? Nós iniciamos um projeto, está um pouco associado também com a minha revolta pessoal e também, né, quer dizer, em parceria com a minha esposa, a Ângela, a gente, assim, essa questão de fazer física, né, quer dizer, alguns sobrinhos nossos começavam, e filhos de amigos, na verdade, começavam a nos procurar, tio, eu queria fazer física, e aí começa, né, essa coisa dos próprios pais desencorajarem, né, porque não é uma profissão que possa te dar tanta rentabilidade quanto se você fizer direito. Eu sou, por exemplo, uma família de advogados, então essas ideias são... A ideia de fazer física ou de ciência pura, via de regra, é rapidamente demovida do seio familiar da classe média brasileira, né, pelas mais diferentes argumentações. E aí a gente criou um canal no YouTube, né, chamado Faça Física, ou Do Physics, em que a gente tem vídeos curtos de cerca de 1 minuto, pouco mais de 1 minuto. O de cima tem 47 segundos, que é o primeiro, o segundo tem cerca de 1 minuto. Então, assim, em que é falado sobre algum tema da física muito rapidamente, ricamente ilustrado, com imagens. E esse é um projeto do qual colaboraram pessoas assim, do Brasil inteiro, como, por exemplo, eu relacionei aqui só o nome de brasileiros, né? Belita Coiler, Constantino Salles, o Pimenta, Cassineiras, Nobel, o Bechara, o Fázio, o Sá, alguns conhecidos aí de vocês, né, que colaboraram propondo, né, o minuto, né, quer dizer, para o Faça Física, o texto, e assim, e teve outras pessoas, inclusive um foi proposto pelo próprio Klaus von Klitzing, que é prêmio Nobel e tal. Essa ideia, né, de falar para o grande público, né, quer dizer, ela é muito importante na divulgação científica, né, e a gente teve a felicidade de estar envolvido juntamente com o Matis, o Casqueiras, o Daniel Vanzella, na escrita de alguns textos de divulgação científica, foram publicados na Scientific American, enfim, depois eu posso falar sobre isso, se for o caso. No centenário da Teoria da Relatividade Geral, em 2015, nós organizamos, aqui isso foi uma palestra dia 24 de novembro de 2015, né, muito próximo da data, né, da publicação do trabalho do Einstein, né, da relatividade geral, em que nós tivemos mais de 700 assinaturas. Quando eu digo assinaturas, não significa que 700, mas 700 assinaram, né? Mas fora as que não assinaram. Isso é no centro de convenções, aquele mesmo onde foi a palestra do Prêmio Nobel, né? Você vê, assim, repleto de gente, e na antessala desse auditório nós colocamos experimentos que as pessoas interagiram. Isso foi uma coisa muito interessante. Bom, isso está relacionado um pouco com a história de que, mais ou menos na época, eu também encontrei uma notícia em um jornal do Pará, que não existe mais, chamado Estado do Pará, da passagem de Crommelin e Davidson, que foram os caras que verificaram a teoria da relatividade geral em Sobral, no Ceará, né? Isso aí foi publicado no Physics in Perspective, juntamente com o Marcelo Lima, o colega aqui da UFPA, também na Revista Brasileira de Ensino de Física. É uma história que rende um seminário à parte, tranquilamente, né? E assim, acabei descobrindo que a história era realmente desconhecida, né?
assim, a própria comprovação da teoria da relatividade geral no Brasil é desconhecida do mundo, né, de boa maneira, né, em boa monta. E aí a gente acabou, eu e o Kenneth, publicando um artigo na Nature Physics, um comments, na verdade, para contar um pouco essa história para o mundo. Em 2019, com o centenário da primeira verificação experimental da realidade geral em Sobral, quer dizer, aí foi um ano muito especial, vocês também devem ter dado palestras por aí sobre o assunto e tal. Então, assim, essas imagens, assim, claro, em Belém, né, que eu fiz questão de dar uma palestra em Belém, mas também aí em São José dos Campos, são as imagens da direita, lá no Parque Vicentino Aranha, uma experiência fenomenal. Aqui, a imagem de baixo, à direita, né, no Jardim Botânico da Universidade de Valência, um bate-papo com as pessoas durante a General Activity Meeting, né, que foi lá em Espanha. E como eu estava falando, a história de contar sobre a comprovação, sobre Sobral para o mundo, né, foi interessante, porque logo após ali, né, o centenário, né, quer dizer, no início de junho, e na verdade em maio, uma repórter do New York Times me procurou para fazer uma entrevista pelo telefone, né, para falar um pouco sobre isso, né, e eu falei da história, era logo antes daquele evento em Sobral, que eu fui em Sobral pela primeira vez, eu estava em Sobral, tive a felicidade de estar em Sobral, exatamente 100 anos depois, né, no dia, né, da comprovação experimental da teoria da relatividade geral. E ela falou, então, então você vai contar isso para o Brasil? Não vou contar isso para o Brasil, o Brasil já sabe disso, né? Quer dizer, justamente os não brasileiros é que não conhecem essa história. Né? Para quem quiser, a gente também escreveu um artigo, eu e o professor Cassinheiras, sobre as bases da relatividade geral, assim, mais com palavras, né, na revista Ciências e Cultura, uma edição que teve um núcleo temático especial sobre a comprovação da teoria da relatividade. Tinha um aluno meu, o Luiz Leite, que estava fazendo doutorado de sanduíche na Inglaterra, e eu fiz uma sutil pressão para que ele fosse a Cambridge, porque eu tinha certeza que lá deveria ter alguma coisa e tal. E ele achou um caderninho de anotações lá do Cromlin e Davidson, e também essa imagem que, enfim, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Também esse é um artigo publicado na Gazeta de Física lá de Portugal. E esse ano, né, assim, porque isso é uma cachaça, né? Você começa a fazer e aí não quer mais parar, né? Você tem que, às vezes, dar uma sacudida e dizer, olha, para com isso, você tem seus estudantes de pós-graduação para trabalhar, então. Mas esse foi um artigo publicado no início desse ano, na Nature Astronomy, juntamente com o Santiago Paulo Antônio, da Argentina, falando da tentativa de medição da deflexão da luz, realizada durante o eclipse de 1912, portanto, 7 anos antes de 1919, também em solo brasileiro, né, em Cristina, né, durante aquele eclipse de outubro de 1912. Tal, e recentemente até publiquei um artigo mais extenso sobre isso, saiu alguns dias atrás, publicado online no International Journal of Modern Physics D. Por falar em astronomia, né, quer dizer, aí eu entro numa outra paixão, né, minha, que é a astronomia, né, então a gente iniciou o núcleo de astronomia, que, assim, está relacionado com esse meu amor pela astronomia, né, quer dizer, aí vocês veem a Ângela, né, junto do primeiro telescópio que eu comprei, esse telescópio decente, né, construído pelo Bernardo Riedel, lá de Minas Gerais. Aqui são algumas fotografias com esse telescópio. E aí os alunos lá do laboratório de demonstrações, os que gostavam de astronomia, começaram com essa coisa, pressionando, fazer um clube de astronomia, tá bom, vamos fazer um clube de astronomia. E aí iniciamos um clube de astronomia em 2005, que evoluiu para o núcleo de astronomia, que é esse centro de ciências, que recebe pessoas, né? Quem quiser saber essa história está contada nesse artigo aí, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Essa aí é uma foto do Núcleo de Astronomia em 2015, esse é o nosso conjunto de telescópios. O que faz mais sucesso é esse telescópio pequenino aí, dourado, que é o chamado telescópio coronado de observação solar. Com ele dá para ver, ainda que sutilmente, né, as erupções solares, né, quer dizer, as protuberâncias, né, e as manchas solares. Temos um site na internet, realizamos observações astronômicas desde, né, muito tempo atrás. A imagem da direita, a imagem da esquerda acima, né, a imagem feita durante o trânsito de Vênus em 2004. O próximo trânsito de Vênus só de 2117.
observações de toda sorte, né, quer dizer, inclusive levando instrumentos para a periferia da cidade, para que pessoas observem pela primeira vez, né, por meio de um telescópio. Isso é uma coisa... Essa foto eu acho belíssima, simbólica para mim. E o lançamento de foguete, né, porque tem astronomia e astronáutica, né, então isso é uma coisa que realmente chama muita atenção. Nós, durante o trânsito de Mercúrio de 2016, nós colocamos telescópios nesse cartão postal de Belém, né, que é o Ver o Peso. Foram 6 horas sob o sol, tá certo? Realizando observações, onde vocês estão vendo aí nas fotos do lado direito, crianças, adultos, até a própria repórter aí, que são as 2 fotos de baixo, né, fazendo observação no telescópio solar. Tem que envolver até a imprensa, com certeza. Isso foi uma observação de um eclipse da Lua, né, em 2017, no Forte do Castelo, que é o lugar simbólico da cidade de Belém, onde ocorreu sua fundação. Então, essas coisas normalmente, né, chamam muita atenção. Não é sobre uma pessoa apontando uma arma, né? Quer dizer, olhem para a foto no canto inferior esquerdo dessa imagem, que tem apontando uma outra coisa, é um telescópio na direção da Lua de Sangue, né? Quer dizer, do eclipse da Lua de 21 de janeiro de 2019, tá certo? Isso realmente, a astronomia capta muito a atenção da imprensa, isso saiu em todos os jornais da cidade, né? Quer dizer, os nossos bolsistas e colaboradores se tornaram popstar. Esse é o trânsito de Mercúrio em 2019, quer dizer, aquele que eu falei foi de 2016, esse é de 2019 também, com grande destaque na imprensa. Então, vocês estão vendo aí nessas fotos, feitas pelos próprios colaboradores do Nastro, com seus celulares acoplados aos telescópios. Eu posso explicar sobre isso depois. A gente realiza aulas preparatórias para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica, desde muito tempo, né? A gente começou com a própria família, que é minha filha, meus sobrinhos aparecendo nessas imagens e outras pessoas do entorno da universidade, né? Esse trabalho a gente já está fazendo há muitos anos. As Olimpíadas, elas dão medalhas, mas no início a gente não conseguia medalha, então os nossos alunos não conseguiam medalha, então a gente mesmo entregava, comprava as medalhas e dava medalhas, né? Então, o Nastro, ele tem também a possibilidade das escolas visitarem para demonstrações, de uma coisa parecida com um laboratório de demonstrações, né? Aí tem tinha um objeto, né, metálico que caiu num rio próximo de Salinas aqui, que as pessoas acharam que era pedaço de óleo, isso deu um zum na imprensa, aí nós fomos, né, atrás e descobrimos que, na verdade, era um pedaço de um foguete que havia sido lançado na base de Kourou, né, na Guiana Francesa e tal. Isso é uma história interessante, realmente, né? Nós realizamos eventos. Aí você diz, puxa, mas vocês têm dinheiro para realizar eventos, para convidar pessoas? Não. A gente descobriu que o Observatório Nacional, pelo menos isso foi em 2017, tinha recursos para pagar a realização de cursos pelo Brasil. E foi assim que nós convidamos o pessoal do Observatório Nacional. Em 2007, foi realizado um evento aqui em Belém, tá certo? E aí vieram 3 pessoas do Observatório Nacional, o José Eduardo Teles, o Fernando Roig e o Ramiro de la Reza, para dar 3 cursos, e eu dei o 4º curso, e assim a gente fez essa primeira escola de astronomia e astrofísica. A gente fez a mesma coisa com o INPE, tá certo? Em 2007 e em 2008. Né? Então, normalmente, esses eventos tinha até bastante gente, né? Enfim, nós temos uma página no Facebook, nós temos um grupo no WhatsApp, né, em que a gente fala sobre astronomia, são os amigos do Nastro. E aí, Celso, eu teria outras coisas para falar também, né? Quer dizer, como eu falei, são outras iniciativas que eu poderia mencionar aqui, mas como eu completei os 50 minutos, eu acho que é um bom momento, talvez, de eu parar e abrir para perguntas. Aí, se for o caso, eu falo um pouco dessas outras iniciativas, né? Ou eu não sei o que é mais interessante. O que você acha? Acho que pode ser. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? E conversar um pouquinho. Sim, provavelmente você deixou muitas deixas aí para fazer perguntas.
A gente pode, não se preocupe, porque se ninguém perguntar, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, que aí são os outros, são as outras iniciativas, como o Museu Interativo da Física, né? Quer dizer, a palestras vocacionais, o Centro Interativo de Ciência e Tecnologia na Amazônia. Quer dizer, a ideia na verdade, com essa exposição, né, é falar um pouquinho que eu não sei o quanto vocês realmente realizam essas atividades aí na UFABC, né? Porque, assim, veja, eu posso falar aqui algumas histórias de pessoas que passaram por esses centros de ciências, né, e que se tornaram alunos do nosso curso, né, de graduação e mesmo até de pós-graduação, e não só do nosso curso, mas de vários cursos, na verdade, na Universidade Federal do Pará. Quer dizer, o problema é o seguinte, nós sabemos que há uma crise na educação básica brasileira, quer dizer, a qualidade, né, nas escolas realmente não é, né, como a gente gostaria que fosse, né? Então, assim, esse reforço, essa ação nossa, não é, junto às escolas, junto à educação básica, né, quer dizer, tem sido, na minha opinião, fundamental, né, eu acho que para completar a educação desse jovem, especialmente em relação à ciência e tecnologia. Eu ia perguntar exatamente isso aí. Como é que mudou mais de 10 anos, né? Fazendo essas coisas aí. A procura por ciências mudou, tem menos terraplanistas por aí, em Belém. Então, veja só, eu não conheço a comunidade de terraplanistas de Belém. Eu não sei se eu seria útil, se é porque eu seria a última pessoa que eles procurariam, entende, para falar sobre o assunto, né? Ou se ela não está. Quer dizer, eu também, assim, todos esses projetos, todas essas ações, elas têm redes sociais associadas a ela, entendeu? Mas não sou eu o administrador dessas redes sociais. O mais longe que eu vou é o WhatsApp, né? Porque eu acho que o WhatsApp se tornou uma ferramenta importante de divulgação no Brasil, né? Quer dizer, e na América, eu diria, né? De uma maneira geral. Para a nossa felicidade e para a nossa infelicidade, né? Quer dizer, porque as fake news, na verdade, elas têm uma penetração muito grande via WhatsApp, né? Mas eu acho que a gente também precisa fazer o nosso papel, né, na divulgação da ciência, né? Então, assim, eu, obviamente, já fui solicitado muitas vezes para falar sobre diversos assuntos de difusão, popularização, né? E até assuntos, por exemplo, OVNI, né? Isso é uma coisa, discos voadores, é uma coisa que, uns anos, umas décadas atrás, tornou-se uma coisa popular aqui, né? O chupa-chupa. Tinha o ET de Varginha, mas tinha o chupa-chupa daqui de Colares, que é uma ilha aqui próxima e tal. Então, assim, agora isso deu uma arrefecida, mesmo porque, assim, eu acho que, assim, você tem que cortar pela raiz, sem ser, entende? Sendo, assim, citar Che Guevara nesses tempos é meio complicado, né? Mas vamos em frente. Há que endurecer sem perder a ternura, entendeu? Você tem que ser duro, sim, tá certo? No sentido de que você não pode dizer, não, porque pode ser, pode... Bom, não pode ser, entende? O ônus da prova, na minha opinião, cabe a quem acusa, entende? Então, se você diz que é um disco voador, prove que é um disco voador. E não me peça para provar que não é um disco voador. Entende? Então, essa questão, olha, aí você começa a falar, mas como é que você vai dizer, porque eu sou, então, o sacerdote que vai dizer que não existe disco voador? Entende? Enquanto que o cara que está dizendo lá que da seita de não sei o quê, está dizendo que foi abduzido, se a gente tomar essa postura, você está entendendo, é um conflito de sacerdotes, que não leva a nada. Tá certo? Por quê? Porque Sim. Qualquer religião é dogmática. Então vai ser o sacerdote da seita não sei o quê contra o sacerdote da ciência, que não existe. Então, se você quer falar sobre a questão de discos voadores, você vai falar da velocidade da luz, você vai falar das distâncias, você vai falar do tempo, você vai falar que quando você olha para o céu, você, na verdade, está olhando para o passado, que a luz saiu da superfície da Lua há pouco mais de um segundo,
atrás, que a luz saiu da superfície do Sol há pouco mais de 8 minutos atrás, e que a luz, o que há de mais rápido para viajar da estrela mais próxima até você, leva mais de 4 anos. Então, quer dizer, mais próxima que não o Sol. Né? Então, eu acho que é muito importante. Ainda ontem, eu estou começando aqui uma série de entrevistas, né, com físicos sêniores, e não sei se vocês já devem ter ouvido falar, a gente fez uma entrevista com o senhor no Sensei, que foi maravilhosa, e ontem eu fiz uma entrevista com o Carl Wyman, né, que deu também uma palestra para a gente, ganhou o Prêmio Nobel de 2001 sobre os condensados de Bose-Einstein, justamente falando sobre essas coisas. Né? Quer dizer, a divulgação científica ela é sutil, porque você tem que fazê-la de uma maneira que ela não tenha um efeito contrário, entende? Quer dizer, ao invés de você esclarecer as pessoas, você vai apresentar a ciência de uma maneira igualmente dogmática, não é? Porque tudo aquilo que é dogmático é frágil, né? Enfim, sim. né? Acho que é isso mesmo. Bom, vamos então para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Crispino? Célio, tudo bem? Oi, Alisson. Tudo bem? Então, uma coisa que eu acho que eu não sei te perguntar se você tem disponíveis em algum canal do YouTube teu, né, ou das tuas iniciativas aí, de palestras suas feitas em escolas. Porque eu acho que isso assim, para a gente que não está acostumado, né, é um tipo de público fundamentalmente diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, se me convida para dar um colóquio em qualquer instituto de física que eu estiver passando, eu vou lá e eu dou colóquio, eu sei mais ou menos o que esperar. Né? E acho que seria útil, né? Seria Então, eu acho muito interessante. Nós não tínhamos até a pandemia. Obviamente, porque a proposta era justamente essa, né? Quer dizer, de você... Mas agora a gente, pela primeira vez, tá fazendo isso. A gente está gravando. A gente ainda não abriu isso no canal, entendeu? A gente ainda não soltou porque a gente está pensando um pouco sobre isso. Porque da feita que você solta também, Alisson, aí tem essa questão de, por exemplo, né, só para você ter uma ideia, a gente começou essa iniciativa com a escola de aplicação da universidade. O público não é muito grande, mas são algumas dezenas de pessoas. Né? Aí eu propus para fazer isso numa escola particular, uma escola privada. Né? Aí, apesar da pessoa ser meu amigo e tudo, não sei o quê, disse, vamos fazer e tal, não sei o quê, aí conversou com não sei o quê, manda o link da palestra gravada. Mas veja só, Alisson, se eu mando o link da palestra gravada para ele, você está entendendo? Uhum. Ele não precisa mais que a palestra seja realizada, entendeu? Ele vai simplesmente disponibilizar isso em um canal, tu está entendendo? Onde os alunos vão lá na hora que quiserem. E isso é interessante, mas eu me pergunto se isso é efetivo. Então, é por isso, a razão pela qual a gente ainda não soltou isso publicamente, né, é porque eu acho que isso vai... a gente não sabe o futuro, sabe, Alisson? A gente não sabe por quanto tempo vai se estender a pandemia, tá certo? A gente não sabe por quanto tempo essas nossas atividades serão virtuais, né? Então, assim, no momento em que a gente solta essas palestras, a escola ela vai pegar os links, vai disponibilizar para os alunos e eles vão lá. Se é isso que a gente quer, bom, então é isso que a gente vai fazer. Mas a gente ainda está discutindo um pouco isso, sabe, Alisson? Agora, obviamente, a gente pode conversar depois em particular e entrar em contato, assim. Mas, assim, essa pergunta que você fez é a mesma pergunta que todos os meus colegas me fazem quando eu vou dar a primeira palestra. Mas, o que eu vou falar lá, cara? Eu dou palestra em seminário, em encontro, né? Quer dizer, em congresso, mas, cara, né? Quer dizer, imagina tu conversando com o teu filho, com o teu sobrinho. A primeira coisa, eu acho que é essa riqueza de imagens, assim, falar com palavras, sem equações, tentar explorar essa questão do conceito, né? Que eu acho que ela é fundamental. Né? E aí, assim, uma coisa que eu estava conversando nessa entrevista com o Wyman ontem, e ele falando assim, olha, esse negócio de museu de ciência é sempre muito complicado, porque, assim, isso na voz dele, depois vocês vão ver a entrevista, né, oportunamente, mas ele dizendo, olha, você pega uma criança que vai para o museu de ciência, aí ela vai e assiste aquele negócio com luz, com explosão, com não sei o quê, e aí tá, e depois terminou, e ela vai, então, procurar o próximo lugar onde tem explosão, onde tem luz, onde tem...
Então, eu acho que isso é perigoso, porque assim, será que dessa forma a gente desenvolve, entende, algum raciocínio científico, né? Ou estimula a criatividade científica dos jovens, crianças, jovens e adolescentes? Então, assim, obviamente você, assim, se não ocorreu a vocês, né, poderá ocorrer, que é o seguinte: imagina, você tem uma família grande, como é o meu caso, tá certo? E aí você se reúne aos domingos para usar o almoço, antes dos nossos almoços domingo terem sido destruídos, né, por questões políticas, né? A gente vai nas reuniões de família, eu levava uns experimentos e tal, então você tem um público digamos assim, a família presta atenção na hora da explosão, na hora das luzes, das cores, Agora, na hora que você para explicar, são poucos, entende? É um percentual muito pequeno que presta atenção na explicação. Então, quer dizer, isso é um negócio que a gente tem que começar a se questionar. Nós estamos no momento, entende? Esse momento, o que são as fake news? Você lê o título de uma notícia, né? Quer dizer, e você repassa antes de entrar no link para ver do que se trata. Entende? Quer dizer, não vou dizer para você fazer esse teste, mas, digamos assim, manda um link com um título e com uma coisa que está dentro que não tem nada a ver com aquele título, tá certo? E propaga isso aí. Você vai receber, entende, uma quantidade grande de comentários, dependendo da sua rede, e você vai poder fazer um histórico de quantos % efetivamente entraram naquele link. Então, isso é uma coisa realmente interessante, porque para você ver, digamos assim, quem é que está interessado? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade que está interessada na informação, entende? Então, eu vou falar uma coisa para você, quer dizer, nessas palestras em escolas, né, quer dizer, cuidado, assim, muitas vezes, não raro, você vai se deparar com a seguinte situação. Antes de começar a palestra, tá certo? Você diz, por que vocês estão aqui? Cuidado para você não se surpreender que 80% das pessoas estavam ali porque o professor vai dar meio ponto para quem assistir aquela palestra. Entende? Então, assim, a questão toda, eu acho assim, quer dizer, a gente, de alguma maneira, eu acho que a gente perdeu ou está perdendo a conexão com a sociedade. Entende? E eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é uma consequência, entende, dessa perda de conexão. Entende? E a gente precisa, de alguma maneira, recuperar essa conexão. Né? Quer dizer, veja, você deve ter escrito um projeto recentemente, submetido, seja para Edital Universal ou para qualquer outra chamada e tal, e você vai ver lá que tem uma linha lá que diz, né, quais as atividades de difusão estão previstas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, né, pega de 100 pessoas que prometeram, pergunta quantos % dessas pessoas realmente realizaram essa atividade de difusão. Né? Então, eu acho que, claramente, com o tempo, a gente está ouvindo muitas pessoas falarem sobre isso, né? Está se criando, né, quer dizer, uma verdadeira divisão entre duas porções da sociedade, né, quer dizer, uma porção que é anti-cientificista, tá certo? E uma outra porção que tem uma queda pela ciência, para não dizer que é um cientista. Entende? Então, via de regra, quer dizer, a gente pode entrar em coisas um pouco mais polêmicas, né? Faça uma enquete, né, na sua universidade, quantos % dos docentes acreditam em horóscopo? Entende? Quer dizer, então, assim, quando é que a gente vai dialogar sobre isso? Quer dizer, quando é que a gente vai, digamos assim, mexer nesse ninho de caba, nesse ninho de abelhas, né? Nessa colmeia, né? Para falar um pouco sobre isso? Quer dizer, o quanto do nosso conhecimento, né, não tem base dogmática. Se for zero, maravilhoso. Entende? Mas se não for zero, a gente precisa estar muito atento a isso e tentar desconstruir, né? É que nem o preconceito. Você dizer que você é uma pessoa completamente desprovida de preconceito, bom, você precisa ser muito corajoso para você dizer isso. Eu acredito que haja pessoas assim, mas eu não conheço muitas, tá certo? Mas, assim,
o mais comum de encontrar na sociedade são as pessoas preconceituosas em desconstrução. Quer dizer, eu cresci com um preconceito, mas eu estou trabalhando isso em mim para me tornar cada vez uma pessoa menos preconceituosa. Então, eu acho que essa questão da divulgação científica, essa questão de... Né, porque você pergunta, hoje nós tivemos no nosso programa, hoje nós tivemos no nosso programa de pós-graduação o seminário do Banhato, que foi pela parte da manhã. Né? Um seminário maravilhoso e tal, e você vê a trajetória dele, quer dizer, uma pessoa que gravou vídeos, né, de videoaulas sobre física básica, uma pessoa que tem um projeto para kits de experimento. Quer dizer, então, na minha opinião, esse é o verdadeiro cientista que nós devemos almejar, quer dizer, nós temos que reservar uma parcela da nossa, entende, da nossa atividade, né, do nosso tempo de trabalho para essas atividades de divulgação. E eu não estou falando que isso tem que ser a hora que você estaria com seu filho, ou que estaria com a sua família, ou que visitaria os seus pais. Não pode ser isso. Tem que ser um percentual do seu trabalho, talvez 10%, entende? Que você dedique para essa divulgação do seu próprio trabalho. Porque se você não fizer isso, você vai ser vítima de não ter feito. Entende? Essa é um pouco a minha opinião. E assim, existe um preconceito, de uma maneira geral, que é aquela coisa, a pessoa que vai para a divulgação científica é que talvez é porque ela não tenha conseguido fazer ciência. Entende? Então, eu acho que os cientistas ativos fazerem divulgação científica é ir contra isso. Entende? É ir de encontro a isso. É dizer, olha, eu faço divulgação científica porque é importante. Entende? Da mesma forma, eu estou com essa... Porque, assim, o dia a dia da gente é intenso, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, eu estou com duas coisas na minha cabeça. Uma que aconteceu ontem à tarde, à noite, que foi a entrevista com o Ayman, e hoje o seminário do Banhato pela manhã. Né? Então, assim, no Ayman, disse, por que você migrou para o ensino? Né? Quer dizer, eu sugiro que vocês vejam lá essa entrevista, porque realmente é muito interessante. E aí, ele disse, olha, eu fiz isso não porque eu gosto disso, mas sim porque isso é fundamental. E por eu ter tido o reconhecimento com o Prêmio Nobel, entende? Num momento jovem, né, da minha carreira, né, quer dizer, isso me dá uma responsabilidade e me dá autoridade para chegar e poder falar para as pessoas que isso é importante. E quem está fazendo isso não é uma pessoa que não tem outra coisa para fazer, mas é uma pessoa que decidiu para fazer isso. Não por falta de opção, mas por opção. Daí porque, sabe, eu acho que é importante a gente trabalhar isso nesse momento, enquanto a gente está no auge da nossa carreira ou próximo dele. Né? Porque a gente passa a mensagem para a sociedade de que isso é importante. Né? A nossa comunidade tem que se entender, né, a ponto de se fortalecer nessa direção e não criticar cada vez que uma pessoa, tá certo, começa a fazer uma coisa desse tipo e começar a ver essas coisas e essa pessoa como algo menor, entende? Como algo ou alguém menor porque passou a se dedicar para isso. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é uma boa mensagem, eu acho que eu teria para deixar para os meus colegas sobre esse assunto. Obrigado pela pergunta. Imagina, valeu aí. É uma questão de cultura realmente muito forte, né, que tem que ser mudado. Né? Exatamente, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Muito bem, mais perguntas? Eu tenho uma. Eu gostaria de saber como que é esse contato com a parte, vamos dizer, administrativa da escola, né? Cortou um pouquinho. Você já teve alguma dificuldade? Né? Olha, esse é um ponto delicado e assim... eu depois vou passar o link, se você quiser, se você me escreve um e-mail, e eu te passo o link de uma entrevista que eu falo, né, sobre isso exatamente. Foi uma entrevista para um Student Chapter de Recife, que fala justamente quais as dificuldades de fazer divulgação científica no Brasil. Entende? Mas claro, né, quer dizer, eu não estou te pedindo para assistir a entrevista nem nada, né, quer dizer, mas eu vou só te falar, então, o resumo da ópera. Imagina, veja só,
imagina você imagina você responsável por uma escola pública, que você sabe que tem problemas. Entendeu? E aí você vai abrir as portas dessa sua escola para uma pessoa experiente, tá certo? Uma pessoa que vai poder dialogar com seus alunos, vai poder fazer perguntas para os seus alunos, vai poder, de alguma maneira, aferir um pouco o conhecimento que os seus alunos têm daquele conteúdo, tá certo? Vai fazer uma pergunta, quando levar a seringa para lá e puxar o êmbolo e não sei o quê, e vai perguntar a que temperatura acontece a ebulição da água? Aí o cara vai dizer, a 100 graus, aí você vai dizer, não é a 100 graus, tá? Querem ver como não é a 100 graus? Olha aqui, aí puxa o êmbolo na mão do cara e diz, tá vendo? Não é a 100 graus. E aí, a próxima coisa que esse aluno vai fazer, quer dizer, vamos supor que nós estamos falando que é um aluno que está interessado no assunto, tá? Ele vai perguntar para o professor de física. Ele vai chegar para o professor de física e vai dizer, professor, aquele senhor que veio aqui, ele disse que a água não entra em ebulição a 100 graus. Você ensinou para a gente em escalas termométricas, tá certo? Que a água entra em ebulição a 100 graus. E agora? E aí, como todo o conteúdo de termologia, entende? Que o professor, na sua castigada rotina das escolas públicas, vê, né? Quer dizer, todo o conteúdo de física térmica, né? Muitas vezes se resume a termologia ou termometria, entende? Quer dizer, como é que essa discussão, para onde você acha que vai evoluir essa discussão? Você está entendendo? Então, eu estou respondendo a sua pergunta, te colocando algumas situações embaraçosas que o simples fato de você entrar na escola, né? Quer dizer, você vai levar experimentos, né? Quer dizer, para a escola, essa coisa dos 2 balões, né? O menos cheio e o mais cheio, né? Para onde passa, né? Quer dizer, e se o professor ele não viveu aqueles momentos, né? Pega uma garrafa, faz o escoamento, faz um buraco aqui, um buraco ali, não sei o que, agora tapa o buraco, para onde sai a água e tal, não sei o que. Se você não estudou aquilo, se você não viu aquilo, você pode realmente se pegar em situações embaraçosas. Então, assim, você acha que está todo mundo disposto a esse tipo de abertura? Entende? Eu acho que, imagina como são os cursos de física em todos os cantos do país. De física 1, de física 2, de física 3, de física 4. Imagina, né? Aí, agora as pessoas estão gravando aulas, né? De alguma maneira, essas aulas vão ficar por aí, nem que seja entre os alunos, aquela coisa toda, né? E tem os cursos fantásticos, você entrar na internet, curso da Unicamp, né, na Universidade Federal Fluminense, por exemplo, só para citar 2 exemplos, de cursos fantásticos, todos disponíveis gratuitamente no YouTube. Entende? E os alunos estão começando a ver esses cursos. E estão começando a olhar para os cursos que eles estão vendo gravados por pessoas excepcionais e olhando para os cursos gravados por aqueles seus professores nas suas universidades, nos diferentes recantos desse país, e vão começar a fazer comparações. Então, veja, a pandemia foi terrível, mas ela está trazendo para a gente uma oportunidade de universalização. Veja só, né, como isso é meio contraditório, mas eu não vim aqui para filosofar. Embora a gente possa fazer, né? Mas essa coisa de você se fechar no seu mundo, né, mas ao mesmo tempo você se comunica com o resto do mundo através da internet, que te abre o mundo inteiro. Então você vai começar a fazer essas comparações entre o que há disponível e o que você tem no seu universo local. Isso é fundamental, isso é fantástico, porque isso pode promover, na minha opinião, uma grande revolução do ensino brasileiro, dependendo de como a gente conduza esse processo. Entende? Então, a sua pergunta é excelente. Sabe como é que a gente fez? Tolinhos nós, há 20 anos atrás, a gente escreveu uma carta para a Secretaria de Educação apresentando o nosso projeto, né, e pedindo que as escolas, então, se manifestassem, preenchessem um formulário online no site. Isso, meu amigo, mas nada, nenhuma resposta. Sabe quando isso aconteceu? Quando nós fomos até a escola. Conversamos com a direção e com os professores, pessoalmente, um trabalho corpo a corpo, dizendo, gente, nós somos parceiros, nós estamos aqui para ajudar, entende? Nós estamos aqui, sim, para identificar os problemas também, mas no sentido de propor soluções para vocês. E não no sentido de denunciar, de fazer... Você está entendendo? Então, isso é muito importante. Houve um distanciamento muito grande, entende? Entre a escola e a universidade, na minha opinião, que a gente precisa recuperar.
E não vai se dar através de e-mails, através de ofícios, através... Não, Breno. Você vai ter que ir na escola. Você vai ter que... A primeira barreira é a direção. Entende? A segunda barreira é o professor. Entende? Para citar duas. Entende? Ainda tem a barreira inicial, tá certo? Que é essa coisa de... Quando você, imagina quantos professores, vocês devem imaginar, quantos professores eu convidei para dar uma palestra na escola. Aí você, não, mas não é para amanhã, né? Quer dizer, eu não estou te convidando para amanhã, é para daqui a 2 meses. Não vai funcionar. Você vai ter que dizer, olha, não é para amanhã não, mas é para a semana que vem. Tu quer ou tu não queres? Entende? Porque assim, o cara vai fazer, vai reunir, a primeira não vai ser tão boa, entende? Mas vai ser boa, porque é um profissional competente, que vai ali, né, se esforçar ao máximo para isso, a segunda vai ser melhor, a terceira vai ser melhor, a quarta, né? E aí isso vai atingir um nível de otimização. Mas o importante é começar, né? Quer dizer, é nos mover nessa direção. Né? Eu sei que esse é um momento complicado para se começar, né? Porque entrar nas atividades das escolas nesse momento em que, né, quer dizer, você não pode ir na escola, não tem os alunos, mas por outro lado, veja só, por outro lado, esse seja o momento, porque as escolas estão sedentas de atividades para os seus alunos. Então, por exemplo, o FAT, né, que é aquele sistema interativo de experimentos, né, online, né, do Carl Wyman, que ele iniciou lá no Colorado, né, quer dizer, ele falou que pulou para cerca de 1 milhão de acessos por dia. Isso é uma loucura no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas dessas atividades virtuais. Então, um fato interessante, quando eu comecei a procurar as escolas durante a pandemia para a realização desses webinários, né, começou assim, não sei se os alunos vão participar e tal, mas aí, de repente, eles, olha, Crispino, é o seguinte, nós estamos começando com essas atividades, poxa, você tem mais webinários desses aí? Você está entendendo? Porque, veja, sempre tem um lado bom, e o lado bom é esse, as pessoas estão sedentas por atividades online, então, de repente, esse é um bom momento para se iniciar esse contato, né, e o oferecimento, inicialmente, dessas palestras, né, com as escolas. E deixa eu falar um pouquinho também, que eu acho que isso é importante, a SBF agora está se organizando para criar, vocês devem ter recebido uma chamada no boletim da SBF de uma ou 2 semanas atrás, né, uma chamada para que as pessoas que tenham seus cursos online, tá certo? Apresentem isso para a SBF, para ser colocado num repositório online de aulas virtuais da SBF, para facilitar mais ainda, né, esse contato. Quer dizer, isso foi... A gente focou, obviamente, a mira inicial era na educação superior, mas isso certamente vai atingir também, né, eu espero, né, a pós-graduação, também a educação básica. Então, daqui a pouco nós vamos ter um repositório, viu, Alisson, dessas videoaulas e conferências, né? É lógico que isso tem que passar por uma análise e tal, né? Quer dizer, alguém tem que dar uma olhadinha e tal, ver se está tudo ok, né? Mas isso vai ser fantástico. Então, eu tenho muita esperança. Sou uma pessoa otimista, sou um otimista de carteirinha, tá certo? Então, eu acho que esse estágio, esse momento que nós estamos vivendo, vai nos levar a um amadurecimento muito grande sobre essa questão do que nós podemos utilizar, né? Lançar mão daquilo que nós já temos, que são essas ferramentas de atividades online. Agora, só para responder finalmente a sua pergunta, Breno, é difícil o contato com a escola. E tem que ser assim, entendeu? Na ternura. Tem que chegar, olha, veja bem, a gente está aqui para ajudar, eu só estou querendo melhorar, só estou querendo oferecer uma ferramenta. E o que você quer em troca? Bom, o que eu quero em troca é uma população mais instruída, é uma população que saiba o valor de uma vacina, entende? É uma população, tá certo, que não viva, entende, com base no que chega de fake news para ela, entende? Essa é a minha modesta contribuição, entende? Diante dessa campanha internacional de obscurantismo e anticientificismo que vem se propagando. Obrigado, Luiz. Esse aqui é o problema de perguntar. Mas aí depois manda o link também para você. Não, Tá, Joia, eu preciso só do seu e-mail. Depois, se o Celso... o Celso tem meu e-mail. Beleza. Sim. Muito bem. Mais alguma pergunta nessa discussão acalorada aí?
Calorado aqui, certamente, que aqui está um calor danado. Bom, aqui de São Paulo também está meio quente. É isso aí. Quente, bom, mas está uma discussão necessária. Bom, mais perguntas, comentários, experiências? Bom, então acho que vamos agradecer ao Crispino novamente por essa muito inspiradora história, né, que contou pra gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço a atenção de Crispino. vocês, essa oportunidade de conversar aí com pessoas muito queridas. É isso aí. Valeu, Crispino. E aí retomamos na semana que vem. Ok. Um abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.